Olá, Macilon. Olá, Ludmila. Olá para todo mundo que está nos assistindo, né? É um prazer ter vocês aqui. Eu sou Vitor Coleta, sou do 4º período de jornalismo da Univale. Esse é o primeiro programa que a gente vai estar apresentando, nosso Foca Talk. E hoje eu estou aqui com o Ronaldo Loyola. Ele é voluntário do CVV aqui de Governador Valadares. Para quem não sabe, o CVV ele é o Centro de Valorização da Vida. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado, né, nossa chamada. Eu queria começar com você apresentando, falasse um pouco da sua trajetória, de como que surgiu a vontade de participar do CVV. Boa noite para vocês, né? É um prazer poder estar aqui. E assim, eu sempre fui ligado às questões de direitos humanos, às questões humanitárias, né? Participando de movimentos nacional de meninos e meninas de rua, participando dos conselhos municipais de direitos humanos, né? E eu digo que tem dois, assim, tem o suicida e tem o suicidando. Né? O suicida é aquele que comete o ato, e o suicidando é aquele que, mesmo sabendo que aquelas substâncias, algumas coisas que ele usa, o conduzem a tal, continuam fazendo. Né? Isso aqui tem tantos venenos, isso aqui conduz a isso. Então eu estava nessa rota aí do suicidando também. Então encontrar com o CVV trouxe sentido à vida. Aquela coisa que a avó da gente sempre fica falando, bota sentido na vida, menino, bota sentido Sim. na vida. Porque a gente imagina que tem sofrimento na vida. Mas, assim, igual a gente encontra, é muito mais do que a gente imagina. A quantidade de pessoas solitárias, as pessoas vivendo em completa solidão, né? As pessoas que estão mesmo separadas, mas tem aquelas pessoas que estão solitárias mesmo no meio da multidão. E o CVV é um diferencial, porque assim, só pelo fato de ouvir, você pode salvar uma vida. Sim. Como que surgiu o CVV aqui em Valadares? Quem fundou, né? Como que chegou? Trouxe, né? Sim. O CVV existe no Brasil há 58 anos. Ele começou com um grupo de jovens que começaram a se preocupar com o grande número de suicídio em São Paulo. Aí começaram a estudar, a querer, né, achar uma maneira de fazer um enfrentamento. No início foi mesmo um enfrentamento, que eles procuraram fazer intervenções. Mas assim, foi com o tempo aperfeiçoando e atuando e com um objetivo claro de criar uma maneira de enfrentar, até criar a prevenção, que é a bandeira, e chegar no modelo que é hoje. Aí a Talci Nunes, uma jornalista, ela começou esse movimento de trazer para Valadares, reuniu com um grupo de pessoas, né? E eu recebi o convite e também vim fazer parte há 3 anos que o CVV está em Governador Valadares. Então tem uma organização primeiro de uma mantenedora que cuida de todas as partes burocráticas e das campanhas do CVV. O CVV só cuida da questão de atendimento à pessoa em situação de suicídio. O CVV não faz nenhum outro tipo de campanha. Quem faz é a mantenedora local, que em Valadares chama Navival, Núcleo de Apoio à Vida, que tem uma diretoria, que tem uma tesouraria, uma secretaria. A parte do CVV é a parte do voluntariado, toda ela é voluntária, né? Nesses 58 anos, são 4.200 voluntários no Brasil. São 122 postos de atendimento espalhados por todos os estados, e principalmente nas capitais, né? E nós temos 3 anos que conseguimos organizar, temos 30 voluntários, já tem etapas de formação de voluntários, né? Que as pessoas se preparam, aprendem a fazer esse atendimento. E que atendimento é esse, né? Aprendem a ouvir. No mês passado, nós tivemos o Setembro Amarelo, né? E a gente fala um setembro diferente, porque os outros anos não tinha a pandemia. E essa pandemia veio com isolamento, e nesse isolamento fez as pessoas refletirem mais na vida, né? Pensarem mais como que está vivendo. Então, assim, eu queria saber se nessa confusão toda que deu por causa da pandemia,
se teve uma demanda maior de atendimento aí no CVV. Olha, essa coisa da pandemia, inicialmente a gente pensou que as pessoas estariam mais unidas, mais juntas, as famílias mais dentro de casa, e que seria um momento de reflexão e união, mas os números que a gente tem, que ainda não são finais, e eu não posso revelar para você, porque assim, só no final da temporada que a gente faz o apanhado e que pode falar com os números que desse ano, do que está acontecendo. A demanda cresceu assustadoramente, sabe? O que era para unir aumentou feminicídio, aumentou diversos tipos de violência. E o acréscimo do uso do álcool e drogas dentro das casas, né, aumentou principalmente o suicídio na faixa de 15 a 25 anos, entre os mais jovens, sabe? Então, aumentou a demanda de tal maneira que o CVV teve que desenvolver um sistema para as pessoas atenderem em casa, porque alguns dos voluntários também estão numa situação de risco, né? Então, diminuiu o atendimento nos postos. Então, passou-se a atender também atendimento remoto, né, no Brasil todo, para aumentar a demanda. E com a pandemia, nós não podemos fazer as atividades que a gente fazia externas, de seminários, de palestras, né, na faculdade, nas escolas. Então, nós investimos nesse período para aumentar a nossa capacidade de atendimento nos postos, pelo menos em 30%, sabe? Então, e o isolamento, o fato das pessoas não poderem sepultar os seus próprios queridos. Então, tem uma relação com a morte aí que alterou toda a lógica do comportamento, das relações, né? Sem a questão do velório, de poder despedir dignamente. Então, isso trouxe transtornos. Outra coisa que no início foi divulgado que era uma morte de velhos, que só velhos que morriam. Sim. E que não podia, e que teve que se isolar dos netos, eles sozinhos, e numa situação que a divulgação de morreu uma pessoa de 70 e tantos anos, morreu tanto, morreu 20, morreu 100. Essa coisa também trouxe uma situação emocional tal que desagou no CVV, né? Principalmente nas demandas de madrugada, cresceu demais, das pessoas em situação de solidão, né? E achando que chegou a hora dele, que a morte estava passando, sabe? Então tem essa questão, e tem essa questão da violência mesmo, do desequilíbrio, movido pelo acréscimo do uso de álcool e drogas, e principalmente pelos mais novos. Sim. Você falou mais acima, né, que tem todo um treinamento para a pessoa se preparar para esse momento, né? Como vocês fazem quando recebem uma ligação desesperadora de uma pessoa querendo tirar a vida? Sim. Primeira coisa, o treinamento, né? Quem quiser ser voluntário do CVV tem que ter mais de 18 anos e não precisa ter nenhuma formação específica, porque o que você aprende é ouvir. Que ouvir é esse que pode tirar uma pessoa dessa situação de desespero, né, e trazer alívio? É um ouvir acolhedor. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Depois a gente passa a fazer isso dentro de casa, no trabalho, né? É ouvir sem fazer julgamento, sem fazer censura. É ouvir, né, de uma forma amorosa. Se colocar do lado da pessoa, sobretudo respeitando a dor dela. Porque todo mundo tem uma receita para resolver o problema da vida de outra pessoa. Você tá entendendo? Mas quem sabe o verdadeiro tamanho da dor é a própria pessoa que está sentindo, sabe? E aí, o que a gente aprende a fazer? Sem interferir, sem dar conselho, sem censurar, a gente se coloca do lado da pessoa como um samaritano. Eu estou aqui com você. Sabe, quando a pessoa fala, o máximo que a gente faz é devolver para ela o que ela está trazendo para a gente. Ela falando, o que acontece? Ela vai organizando os pensamentos. Eu falo que a pessoa está no fundo do poço, virado para o fundo. Então, quando você caminha do lado dela, e só devolve para ela que você está me falando isso. Então, o que acontece? Você caminha com a pessoa e a direciona para
ela encontrar uma saída. Você conduz a saída sem falar. Por isso que é um treinamento, sabe? Parece muito simples, e é simples, e o que é mais importante é porque não é uma técnica. Não é uma técnica, sabe? É um serviço. Você tem que estar ali de uma forma verdadeira e por inteira, se colocar do lado de um outro ser humano como um ser humano. E aí a gente ouve muitos problemas de todos os tipos, milhões de problemas, né? Valadares dá 850 telefonemas por mês. No Brasil todo são mais de 3 milhões de telefonemas. É pelo seguinte, a gente não concentra, o foco não está no problema. O foco está na pessoa. Então a pessoa está falando isso, está falando isso, mas a gente aprende a ouvir e perceber a pessoa, sabe? Então é organizar aquele sentimento ali para ela mesma tomar a decisão dela, se vai caminhar para a igreja, se vai fazer tratamento. Essa decisão tem que ser da pessoa. Às vezes ela pede, eu quero um conselho e tal, aí você fala assim, mas que conselho que você quer? Você devolve sempre para a pessoa, porque assim, a solução está nela. Ela que sabe o tamanho do que ela está passando e o porquê que está passando, de onde que vem, né? Então, assim, a gente aprende ouvindo a organizar o que está acontecendo com ela. E o grande ganho disso, o grande benefício para nós, é porque todos nós também temos as nossas demandas gritantes. Então a gente aprende a se ouvir também, sabe? É com entusiasmo que eu falo desse voluntariado, né, do CVV. Sim. Acaba que sai também de uma forma muito natural, né? Quando você começa a ver você mesmo por dentro, você começa a ouvir melhor as pessoas, a aconselhar melhor também. Então, acho que vai fluindo, né? Olha, a gente aprende a ser mais tolerante com as pessoas, com o próximo e com a gente mesmo, né? A ser mais humano, mais solidário, sabe? Porque a gente aprende que tem sofrimento no mundo, mas assim, tem muito mais do que a gente consegue imaginar, sabe? E que cada um tem o seu porquê, né? A verdade não é a minha verdade, é cada um com a sua. Então, se a gente consegue perceber isso, e sobretudo, ainda que a gente não consiga amar, parece uma palavra grande demais e distante, a gente comece respeitando. Geralmente, o que fazer quando você quer ajudar uma pessoa? Respeita a dor dele, né? E por que acontece grandes problemas, grandes dificuldades e as pessoas até pioram, principalmente dentro dos mais próximos, dentro de casa? Porque fala assim, isso é fraqueza, isso é falta de Deus, isso é falta de um serviço, não é? Não é nada disso. É sério. É importante também que a gente aprende com o tempo, é que a pessoa não está querendo se matar, não. Não é tirar a vida, não é a questão da morte. A pessoa está querendo se livrar de uma dor, de algo que está sufocando, que se tornou assim maior do que ela está aguentando resistir. Ela quer achar uma maneira de aliviar dessa dor. E falando com uma pessoa que se propõe a ouvir, sem intervir, e tem uma outra coisa, em total sigilo. Ela pode confiar. Nós não falamos do que a gente ouve, nem com os nossos colegas voluntários, nem em casa, nem com ninguém. Às vezes nós fazemos trocas de papéis, treinamento, a gente fala de situações, mas jamais da pessoa. Esse sigilo, ele cria uma confiabilidade que acaba sendo uma segurança para a pessoa que está desesperada. Sim, e a pessoa pode sempre buscar também essa ajuda, né? Claro. O atendimento do CVV, nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? O plantão de cada voluntário é de 4 horas, uma vez por semana. Quem quiser ser voluntário, então a gente atende 4 horas durante uma vez por semana só. Em relação ao comunicar, né? A pessoa se comunicar. Talvez ela não quer se comunicar por ligação. Teria alguma outra forma da pessoa entrar em contato com vocês? Sim, o CVV está presente em todas as plataformas. Em VoIP, chat, Instagram, né, no Facebook, por e-mail e até por carta. As pessoas que estão em situação prisional,
né, elas entram em contato com o CVV através de cartas, sabe? Então, o CVV está e tem o site, que é o www.cvv.org.br, www.cvv.org.br, que o CVV produz uma série, tem uma biblioteca, tem uma série de materiais, de livros, de conferências, né, e de filmes curtinhos, de 30 segundos a 1 minuto no máximo, que é de jovens falando para jovens a respeito de suicídio. Esses materiais estão lá livre para todas as pessoas que quiserem ter acesso, estudarem e divulgarem, para professores principalmente, trabalharem com crianças, porque o número tem crescido principalmente entre a juventude, entre 15 a 25 anos, e te digo que está diretamente ligado a esse acesso cada vez mais cedo ao álcool e drogas. Infelizmente, né? Outra forma de atendimento que o CVV faz é o CVV Comunidade, que atende as pessoas em lugares de tragédia, igual o Brumadinho, quando as pessoas perderam tudo, perderam a história, perderam a referência, perderam os bens e perderam as próprias pessoas. Teve pessoas do CVV que ficaram lá 24 horas por dia, numa tenda, atendendo as pessoas. Isso acontece em todos os lugares, é um grupo de voluntários que também se capacitam para esse atendimento. Tem o GÁS, que é um grupo que atende as famílias após o ato, onde foi cometido o suicídio. Então tem um grupo de apoio às famílias também, sabe? Então é mais um serviço do CVV. Vocês têm, né, alguma sede, alguma coisa para abrigar, ou seria mesmo só o aconselhamento em questão do falar, do ver vídeos, essas coisas? Primeiro, importante isso que você perguntou, porque tem uma palavra aí que não acontece em momento algum, que é aconselhamento. A gente não aconselha, né? A gente não faz indicação. Agora, o CVV não é tratamento. Quem faz tratamento é o profissional, é o psicólogo, a gente recomenda, né, que esse é o trabalho deles. O CVV atende a pessoa que quer falar. A pessoa atende a pessoa naquele momento que ela, né, a gente recebe esse treinamento, a parte do CVV é o socorro à pessoa naquele momento que ela está precisando. Agora, o que ela vai fazer a partir na sequência é de decisão da pessoa, sabe? Sim. Então, aí com relação à sede, então é isso. Tem núcleos, postos, aonde tem o atendimento presencial mesmo. Mas aqui em Valadares, pelo número e pelo tempo do nosso trabalho, né, a gente só faz o trabalho de atendimento do telefone do 188. Todos os voluntários, nós ainda não fazemos, não estamos ligados ao CVV Comunidade ainda, nem o presencial. A nossa sede é na rua Oswaldo Cruz, número 21, né, aqui no centro, ali naquela área hospitalar, é onde nós fazemos o nosso atendimento lá. Mas é só via telefone. 188 é um telefone nacional, de forma que a pessoa de Valadares, dificilmente ela vai ser atendida por alguém de Valadares. Quando uma pessoa liga, a gente atende, pode ser uma pessoa de qualquer lugar no Brasil, né? A hora que você atende, é a ligação da fila ali. Não é referente só a Valadares, né? A questão local, não. Até porque já teve um telefone fixo, mas acontecia muito duas coisas, da pessoa identificar a voz de alguém, né? Às vezes o atendente até usava um pseudônimo, um apelido, mas assim, acontecia. E aí outra coisa é que você está numa festa, você está numa reunião, ele ali é do CVV, então virar uma situação inconveniente para a pessoa e para a gente, porque assim, um dos motivos do efeito positivo é o sigilo, né? A confiabilidade que vem a partir desse tipo de relação. Se a pessoa sentir a vontade de ser o voluntário, ela liga nesse mesmo número? Ela pode ligar no 188, mas ela também pode pelo www.cvv.org.br, aí ela vai acessar lá formação para novos voluntários. Aí vai vir a sequência de qual cidade que ela é, né? Neste momento nós estamos concluindo um curso, a gente começou antes da pandemia,
E aí nós tivemos que adaptar. Hoje a gente já tem um sistema EAD também de formação de voluntários, né? Então nós estamos concluindo uma etapa com um novo grupo aqui em Governador Valadares, mas assim ainda, né? Logo na sequência a gente deve programar um outro curso, mas aí é muito divulgado em toda a mídia, toda a cidade, cartazes, faixas, né? E se as pessoas se sentirem interessadas, né? O trabalho é todo voluntário, todas as pessoas. O trabalho em São Paulo, né? O trabalho de agências que desenvolvem as campanhas, dos atores, das bandas de música, todos, né? O Detonautas está com um trabalho voltado para jovens, produzindo um material, um disco todo, né? Com músicas, com esse tema para a juventude. É um trabalho voluntário, todo voluntariado, né? Nós vamos fazer alguns trabalhos com a TV Univale também, com certeza. Sim. Vamos unir forças, né, para poder vencer. Porque as pessoas emitem sinais. E às vezes você está trabalhando, você está estudando antes de uma pessoa, de um amigo que era alegre demais, que ele gostava de fazer coisas que de repente ele não está querendo fazer mais. Ele gostava de sair, cantar, tocar, e de repente ele não está, gostava de jogar bola, ele já não quer fazer mais isso, ele só quer ficar em lugares escuros, coisas que ele adorava, pertences que de repente ele deixa para lá, dá para qualquer um. São sinais que a pessoa está dando, né? Sim, então, assim, se você não tem... quer ajudar, a primeira coisa é se colocar do lado dele, se interessar de forma sem censurar, respeitosa, né? Sem fazer julgamento, sem fazer pregação. Se você conseguir fazer isso, você já vai estar ajudando um tantão. E se alguém precisar, gente, pode entrar em contato, telefone 188 ou no site que ele mesmo falou. Então é isso, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui. E eu volto com os meus amigos lá, a Ludmila e o Macilon. E um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aí. Até mais. Gratidão.